Este é o módulo de estudo número 13, onde nós iremos estudar dois assuntos. Deus se lembrou de Noé na arca e espalhou os rebeldes da Torre de Babel. Na aula passada, nós vimos que Noé estava dentro da arca, juntamente com sua família e os animais, né? Qual é o tempo que Noé ficou dentro desta arca? Somente choveu 40 dias e 40 noites. Mas até que as águas baixassem, até que minguasse as águas, ele levou mais ou menos 1 ano e meio de sua vida dentro da arca, até que realmente o Senhor desse a ordem dele sair. Vamos ver então estes momentos que aconteceram na vida de Noé. Em Gênesis capítulo 8, versículo do 1 ao 4, traz assim para nós. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado, que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, começou a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes Ararat. Exatamente. A arca está no Monte Ararat, né? Coberta por gelo. Glórias a Deus, né? Um dia, quem sabe, o Senhor aprove o Senhor e nós ainda teremos o prazer, com as geleiras derretendo, nós teremos o prazer de ver tão grandiosa obra, porque a arca foi uma embarcação feita numa época tão remota e, no entanto, do tamanho de um transatlântico. Interessante ver uma embarcação desta, não é mesmo? Vamos ver agora Deus dando a ordem para que Noé saísse com a sua família e todos os animais. Isto é, as águas já tinham minguado agora e ele já podia sair. Se passaram cerca de 1 ano e meio desde que se iniciou o dilúvio. Nós temos em Gênesis capítulo 8, versículo 14 ao 17 assim. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. O Senhor Deus preservou a vida na terra através desta família e dos animais que estavam na arca, pois agora iriam se reproduzir e povoar a terra novamente. Vamos ver agora qual foi a atitude de Noé ao sair da arca, que vai nos mostrar que Noé era um homem temente a Deus e que fazia conforme Deus exigia que fazia. Não fazia do jeito dele, mas do jeito que Deus queria, sem o questionar. Em Gênesis 8, versículos 20 e 21, está assim. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor o seu cheiro suave, e disse em seu coração: não tomarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Então Deus ali, ele fez uma promessa, que ele não mais iria trazer a destruição à terra, como ele trouxe com o dilúvio. Ele aceitou a oferta oferecida no altar. Lembram-se, Abel e Caim vieram oferecer ofertas ao Senhor. Abel trouxe do gado
para oferecer ao Senhor em oferta para queimar em holocausto. Mas, no entanto, Caim trouxe do jeito que ele achava melhor. E o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Assim é Noé. Noé é tal como Abel. Ele trouxe conforme o Senhor gostava e não da forma que ele achava. É assim também nós. Nós devemos nos chegar a Deus em conformidade ao que a Bíblia nos ensina e não como nós achamos que devemos chegar a Deus. Por isso que nós estamos aqui aprendendo esses módulos e caminhando por todos esses 50 módulos para que possamos aprender como chegar a Deus e fazer Deus sentir um cheiro suave com a nossa oferta, com a nossa adoração. Será que nós teremos que matar animais? Bom, eu posso te adiantar. Não vai precisar não. Mas vocês vão aprender também o porquê que hoje não precisa mais. Eu quero trazer uma continuidade agora e vou grifar, né? Se você tem acesso à apostila, você vai ter acesso a esse grifo, né? Eu vou grifar uma frase para nós podermos analisar melhor. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22 está assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar. Esse foi meu grifo. Veja, o Senhor já tinha estabelecido, não é que ele vai destruir a terra, mas desde a fundação da terra, o Senhor já tinha determinado o seu tempo do fim. O dilúvio foi o que aconteceu entre este interim, entenderam? Mas ele não vai mais trazer dilúvio, nada, ele vai deixar o percurso normal da terra, enquanto a terra durar. Então veja que desde quando a terra foi fundada, ela já foi estabelecida os limites do seu fim. Isso nós temos em vários lugares nas escrituras. Você se lembra que eu deixei bem claro que o homem e os animais não comiam carne? Bom, pois agora, após o dilúvio, a alimentação vai mudar. E o Senhor vai dar ordem para se comam da carne dos animais e para que os animais se alimentem e vai instalar a cadeia alimentar que nós aprendemos na escola. Em Gênesis capítulo 9, versículo 3, está assim: tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. Agora, o homem poderia também, o Senhor depois ele dá uma lista, não vou trazer a lista aqui, se você continuar lendo Gênesis, você vai ver essa lista. Ele dá a lista dos animais que podem, que não podem comer, mas o que importa é que agora a alimentação mudou. Agora mudou a alimentação do homem, ele se torna onívoro, né? E alguns animais se tornam carnívoros. Mas enquanto na arca todos eram herbívoros. Você já viu o arco-íris no céu? Pois bem, o arco-íris no céu é uma coisa linda e maravilhosa, não é mesmo? Mas nós vamos ver agora quando é que foi estabelecido este arco nos céus para nós e qual o real significado dele. Em Gênesis capítulo 9, do versículo 8 até o 15, traz assim para nós: disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. E como todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todos os animais da terra. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firma entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne.
Vamos analisar por que isso se fazia necessário? Lembra-se que o homem ainda não tinha visto chover? Bom, mas agora iria começar o ciclo das águas, onde as águas iriam se evaporar, iriam se formar nuvens no alto e de lá iam se precipitar a chuva. Já pensou o que ia acontecer com a raça humana ou com os animais? Todas as vezes que chovesse, iria se instalar um tremendo desespero, todos pensando que ia novamente ocorrer o dilúvio, porque eles só tinham conhecido a chuva em forma de dilúvio, ou seja, numa inundação. Mas o Senhor, ele deixou um pacto, ele deixou uma aliança, aonde ele falou assim: não, quando vier chuva, chover, eu vou trazer para vocês o arco no céu, para dar tranquilidade ao coração de vocês, mostrando que eu não vou mais fazer o dilúvio vir sobre a terra. O Senhor, ele pensa muito bem em nós, em nosso bem-estar, não é mesmo? Ele não precisava de forma alguma de deixar isso estabelecido para poder sossegar o homem, mas ele deixou estabelecido isso e os homens foram um contando de outra geração, contando para outra geração, até que os homens acostumaram a ver cair água dos céus. Agora, encerrando a parte de Noé, nós vamos agora entender que a terra já se multiplicou. Sim, já se multiplicou, a família de Noé se multiplicou e ficou numerosas pessoas já vivendo na terra. O tempo passou. Mas os homens, eles começaram a cogitar algo que não era bom. Você se lembra qual foi a ordem que o Senhor deu para Adão e Eva? Frutificar, multiplicar e encher a terra. Encher a terra é se espalhar. Qual foi a ordem que Deus deu também para Noé e toda a sua família quando saiu da arca? Frutificar e multiplicar e encher a terra, multiplicar. Mas o homem agora vai colocar no seu coração a vontade de se fazer um povo forte, unido e não se espalhar pela terra. Ou seja, de novo, novamente, não obedecer a Deus. Nisso, nós vamos ver que a terra se enchendo, todos os povos falavam uma mesma língua. E o Senhor agora vai estabelecer línguas diferentes. Por isso que nós temos tantas línguas diferentes. O inglês, o português, não é mesmo? O francês, o japonês, porque todas as línguas se originaram do lado de lá. Se você está no Brasil, se originaram do lado de lá da terra, né? Da parte oriental. Aqui na parte ocidental, toda a terra foi colonizada pelo lado de lá, entenderam? Povos de lá vieram para cá e aí formou as línguas de cá originárias de lá. Mas vamos voltar aos textos bíblicos. Em Gênesis 11, versículos do 1 ao 4 está assim: ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja, o homem não queria obedecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso tinha falado para eles se multiplicar e se encher a terra, se espalhar. E estes homens agora queriam se juntar, unir num lugar só. Deus já sabia qual era a intenção do homem. Será que Deus iria permitir ele realizar a intenção do seu coração? Não. Nós vamos ver isto. Gênesis capítulo 11, versículo do 6 ao 7. Não minto, do 6 ao 9. Está assim: e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia,
desçamos e confundamos aí a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Primeiro nós vemos aqui a Trindade conversando entre si. Eia, desçamos, está no plural, e façamos ou confundamos a língua do homem. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando entre si. E assim eles fizeram. Eles confundiram. Conforme eles estavam trabalhando em unidade, um entregando tijolo, um dando a ordem para o outro. Aí, de repente, um começou a falar em japonês, o outro começou a falar em alemão. E um grupo não entendia mais o que o outro falava. E eles tiveram que se unir em grupinhos menores, em acordo com a linguagem que um entendia do outro. E nisso tiveram que se espalhar pela terra. O homem não queria obedecer a Deus, mas teve que obedecer à voz, à ordem do Altíssimo. Essa torre, ou esta cidade, né? Essa torre foi chamada de Babel, que quer dizer confusão. E a cidade ao qual Babel, essa torre, estava, se chamou de Babilônia. E nós vamos ter algo muito importante que vai sair da Babilônia. E logo, logo, nos próximos módulos, aprenderemos sobre isso. Bom, este é o módulo de número 13. Espero que você tenha aprendido bastante, aproveitado este módulo. Pegue, veja o que está nas apostilas, que tem muitos complementos. Não deixe de responder o quiz, ou seja, o questionário, viu? Para poder colocar mais fixação na sua mente da matéria. As respostas são fáceis de serem dadas, é somente para fixação. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.